Antes de tudo existir, havia apenas Deus. E quando ele falou, o universo despertou. No começo não existia som, luz, montanhas ou estrelas, apenas um vazio profundo. Nenhum relógio marcava o tempo. Nenhum olho contemplava nada. Apenas Deus eterno, poderoso, presente. Então, pela primeira vez na história, ele falou. A voz de Deus ecoou pelo vazio absoluto, rompendo o silêncio eterno. Instante. A luz surgiu como um clarão imenso, banindo as trevas para longe. Foi a primeira vez que a criação testemunhou a separação entre luz e escuridão, entre dia e noite. O tempo, que até então era apenas uma ideia abstrata, começou a ser contado no relógio divino da criação. Foi o despertar do universo com a simples palavra de Deus. Haja luz. No segundo dia da criação, após ter proferido a palavra que trouxe luz ao universo, Deus continuou sua obra divina. Sua voz ecoava majestosa pelo vazio, trazendo vida e ordem ao caos primordial. Foi então que as águas, até então misturadas em um mar de escuridão, foram separadas. Uma expansão celeste se abriu diante dele, revelando um firmamento azul profundo e límpido. As águas superiores ergueram-se em majestosos arcos sobre as águas inferiores, criando uma divisão perfeita entre o céu e o mar. Era a arquitetura divina em ação, moldando o mundo conforme a vontade do Criador. No terceiro dia da criação, a voz do Criador ecoou pelos céus e pela terra, trazendo consigo uma profusão de vida e cores. Foi nesse momento que o chão firme surgiu dos mares turbulentos, erguendo-se grandioso. Montanhas se formaram como gigantes adormecidos, testemunhando a grandiosidade do poder divino. Rios cristalinos desenharam caminhos sinuosos pela terra firme, levando vida e fertilidade por onde passavam. Os oceanos se estenderam em vastidão infinita, um verdadeiro berço de mistérios e maravilhas aquáticas. A terra úmida começou a florescer sob o comando do Criador. Árvores altas e frondosas espalharam suas folhas ao vento. Flores delicadas desabrocharam em cores vibrantes. Frutos suculentos pendiam dos galhos em um convite irresistível aos seres viventes. Cada semente plantada na terra fértil era um testemunho da generosidade divina. Cada broto que surgia uma promessa de vida renovada. Assim, o terceiro dia foi marcado pela exuberância da criação, revelando a perfeição e a harmonia presentes em cada detalhe e cuidadosamente planejado pelo Criador. No quarto dia da criação, após ter separado a luz das trevas e estabelecido a ordem no universo, Deus preparou um espetáculo celestial digno de admiração. Com seu toque divino, o Criador colocou luminares no firmamento para iluminar a terra. O Sol, uma esfera dourada de calor e vida, foi posicionado como o grande regente do dia, trazendo calor e claridade para toda a criação. A lua, serena e prateada, assumiu seu papel como guardiã da noite, iluminando as trevas com sua luz suave e misteriosa. E as estrelas, pequenas centelhas brilhantes espalhadas pelo céu como joias cintilantes, pontuaram a abóbada celeste com sua beleza única e infinita. Cada astro era uma obra-prima do Criador, um testemunho de sua sabedoria e poder criativo. Assim, no quarto dia da criação, o universo ganhou novas dimensões de beleza e harmonia sob o cuidado amoroso de Deus. No quinto dia da criação, o Criador dirigiu sua atenção para as vastas extensões dos mares e oceanos que cobriam a terra. Com um gesto majestoso, Deus encheu as águas com vida em uma profusão de formas e cores. Dos recifes de coral mais profundos aos estuários serenos, cada canto dos oceanos pulsava com uma diversidade impressionante. Peixes gigantes deslizavam graciosamente pelas águas profundas, suas escamas reluzindo como joias sob a luz do sol. Cardumes coloridos dançavam em harmonia, formando verdadeiros espetáculos submarinos de movimento e cor. Criaturas grandiosas como baleias e golfinhos dominavam os mares com sua imponência e graça inigualáveis. Enquanto isso, nos céus acima,
Aves de todos os tamanhos e cores começaram a voar livres pela abóbada celeste. Desde os pássaros mais delicados que teciam intricados ninhos, até as águias majestosas que planavam nas alturas. Cada ave era uma obra-prima da engenharia divina. O quinto dia foi marcado pelo movimento fluido das águas e dos céus, revelando a infinita variedade da vida criada por Deus para povoar os vastos horizontes do mundo recém-formado. No sexto dia da criação, a terra se encheu de vida em uma profusão de animais de todas as formas e tamanhos, dos majestosos leões que rugiam em suas manadas aos cordeiros dóceis que pastavam nos campos verdejantes. Cada criatura era uma expressão única do poder criativo de Deus. Insetos coloridos dançavam entre as flores recém-desabrochadas, polinizando-as com delicadeza e eficiência. Gigantes adormecidos despertavam nas selvas antigas, seus passos pesados ecoando pela terra, como um lembrete da grandiosidade da criação divina. Cada ser vivo, por menor que fosse, carregava consigo um propósito especial no grande esquema da vida. Era como se o próprio tecido da existência vibrasse com a energia pulsante da diversidade e da interconexão entre todas as formas de vida. Assim, o sexto dia foi marcado pela exuberância e pela multiplicidade dos seres que habitavam a terra, cada um contribuindo para a riqueza inigualável do mundo recém-criado. Ainda no sexto dia da criação, após ter moldado o mundo com sua voz poderosa e ter preenchido os céus e os mares com vida abundante, Deus decidiu criar um ser especial à sua imagem e semelhança. Com mãos habilidosas, ele formou o homem do pó da terra, esculpindo cada detalhe com amor e cuidado. Cada músculo, cada osso, cada fibra foi meticulosamente criado para refletir a perfeição do Criador. E quando o homem estava pronto, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, infundindo-o com uma centelha divina que o tornava vivo e consciente. Assim Adão abriu os olhos pela primeira vez e viu diante de si um mundo repleto de maravilhas e promessas. Mas Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só. Então, em um gesto de ternura e criatividade sem igual, ele formou Eva a partir de uma costela de Adão. Eva foi moldada com graça e beleza, dotada de sabedoria e compaixão. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, Adão soube que havia encontrado sua companheira perfeita. Assim, juntos, Adão e Eva caminharam pelo jardim do Éden em comunhão direta com Deus, desfrutando da harmonia perfeita da criação divina. Após ter formado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus os conduziu ao coração do jardim do Éden, um lugar de beleza indescritível e paz inigualável. Ali, entre rios cristalinos que serpenteavam por entre árvores frondosas carregadas de frutos suculentos, Adão e Eva experimentaram a plenitude da comunhão com seu Criador. Cada raio de sol que dançava sobre suas peles era um testemunho do amor divino que os envolvia. Cada brisa suave que acariciava seus rostos era um sussurro da presença constante de Deus em suas vidas. No jardim do Éden não havia dor, tristeza ou separação. Tudo era perfeito, tudo estava em harmonia. Adão e Eva caminhavam lado a lado em meio à exuberância da natureza, maravilhando-se com a diversidade das criaturas criadas por Deus. Cada animal que cruzava seu caminho era uma expressão da bondade e generosidade do Criador. E assim o homem e a mulher desfrutaram da plenitude da vida, em comunhão direta com Deus no paraíso terrestre que Ele havia preparado para eles. Enquanto Adão e Eva desfrutavam da comunhão perfeita no jardim do Éden, uma sombra sinistra se insinuava nos recantos mais obscuros do paraíso. Uma serpente astuta rastejava silenciosamente entre as folhagens exuberantes, observando com olhos ardilosos o casal humano que caminhava em inocência. Com um sibilo suave, a serpente dirigiu-se a Eva, lançando sementes de dúvida em sua mente pura e incontaminada. É verdade que Deus disse. As palavras insidiosas ecoaram pelo jardim como um veneno sutil, envenenando a confiança de Eva na palavra divina.
O fruto proibido brilhava tentadoramente entre as folhas verdes da árvore da ciência do bem e do mal, sua polpa suculenta prometendo conhecimento proibido e poder supremo. Eva hesitou por um instante, debatendo-se entre a obediência ao Criador e o desejo de conhecer os segredos ocultos do universo. A serpente, percebendo a brecha em sua determinação, intensificou seu discurso persuasivo, prometendo sabedoria sem limites para aqueles que ousassem desafiar as ordens divinas. Finalmente seduzida pela promessa de iluminação espiritual e autonomia intelectual, Eva estendeu a mão trêmula e colheu o fruto proibido. Seus olhos brilharam com uma luz recém-descoberta enquanto ela mordia a polpa suculenta. Sentindo o conhecimento proibido fluir por suas veias como um fogo divino, em um gesto de solidariedade e amor por sua companheira, Adão aceitou o fruto oferecido por Eva e provou da árvore maldita. Foi assim que o pecado entrou no mundo pela desobediência humana ao mandamento divino, mudando para sempre o destino da humanidade. Quando Eva estendeu a mão para colher o fruto proibido, as sombras do pecado se alongaram sobre o Éden. Adocicado da polpa suculenta misturava-se ao sabor amargo da desobediência, criando uma tensão palpável no ar. Enquanto ela saboreava a fruta proibida, uma sensação de conhecimento e poder desconhecidos a envolveu, turvando sua visão da realidade e distorcendo sua percepção da verdade. Adão, ao aceitar o fruto dos dedos de Eva, sentiu um arrepio de culpa percorrer sua espinha, uma sensação de traição contra seu Criador e seu propósito divino. O suco escarlate escorrendo pelos lábios deles era o símbolo visível da queda iminente da humanidade, do afastamento voluntário da presença santa de Deus. O jardim paradisíaco, outrora repleto de harmonia e comunhão perfeita, transformou-se em um cenário sombrio de desconfiança e separação. O pecado havia entrado no mundo pela porta entreaberta da desobediência humana, lançando uma sombra sinistra sobre o destino da humanidade. No entanto, mesmo na escuridão crescente do pecado e da rebelião, uma promessa brilhante surgia no horizonte distante. A promessa de um Salvador que um dia viria para pisar a cabeça da serpente enganadora e restaurar a humanidade caída à comunhão perdida com seu Criador. Depois da queda, Adão e Eva se veem obrigados a deixar o Éden, o lugar perfeito que Deus havia preparado para eles. O jardim, antes cheio de vida, rios cristalinos, frutos abundantes e a presença direta de Deus, agora fica para trás como uma lembrança distante. Eles caminham lentamente para fora da entrada, sabendo que nunca mais poderão voltar. A porta do jardim é fechada, e querubins são colocados ali, com uma espada flamejante, simbolizando que a santidade de Deus permanece intocável. A separação entre o humano e o divino se torna real pela primeira vez. Mas mesmo expulsos, Deus não os abandona. Antes de deixarem o Éden, Ele faz roupas de peles para cobrir a nudez deles, um gesto cheio de simbolismo. É a primeira vez em toda a história que o sangue de um animal é derramado, apontando para o futuro sacrifício que traria redenção à humanidade. As roupas feitas por Deus representam cuidado, proteção e graça, mesmo em meio ao juízo. Adão e Eva seguem seu caminho para um mundo totalmente novo, um ambiente agora marcado pelo suor, pela dor, pela luta, pela sobrevivência, mas também pela esperança de que a promessa feita por Deus, de que um dia viria alguém para esmagar a cabeça da serpente, ainda estava de pé. Assim, a humanidade começa sua jornada fora do paraíso, inaugurando uma história não apenas de queda, mas principalmente uma história de redenção, que se desenrolaria ao longo de toda a Bíblia. Se esta primeira parte da jornada te tocou, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Ainda estamos só começando. A história continua fora do Éden, e grandes acontecimentos ainda vão mudar o rumo da nossa história. A história do mundo começou com um sopro de vida, e continua com a promessa de um Salvador.